E aí, galera, fazer esse vídeo aqui que, olha, deu um certo trabalho e eu acho bem difícil fazer ele direto assim, sem corte do jeito que eu faço, né? Bom, então se é possível que alguma hora eu pare um pouco para pensar, para lembrar o que eu ia falar, ou etc. E eu tô com umas folhas aqui também para ler alguns números, porque com honestidade eu acho que decorar esses números aqui não faz o meu vídeo ser melhor ou pior, né? Não vejo necessidade nisso também, né? Bom, vamos lá, falar um pouco primeiro da motivação do vídeo, né? Que eu tava com essa ideia de tentar ver um pouco a relação do PIB com a educação dos países, né? E eu acabei me deparando com muito câncer. Não tem outro jeito de eu falar. É muito câncer, sabe? Em especial eu vejo pessoas assim, querendo falar que o PIB, o gasto do PIB não tem nada a ver com educação, que não sei o quê. Eu acabei me deparando com o texto do Reinaldo Azevedo, por exemplo, que é alguma coisa que eu vou falar um pouco no vídeo também, né? Depois eu falo melhor sim do texto do Reinaldo Azevedo, né? A primeira coisa que eu queria falar, que eu ouço muito sim liberais e neoliberais, etc., falarem sobre o mercado ser a melhor coisa para alocar recursos escassos e eu não sei o que, não sei o que. Olha, até onde eu sei, posso estar errado, mas até onde eu sei, isso daí é uma ideia que vem lá do contratualismo robesiano, Lockeano e tal, que o Hobbes ele diz sobre recursos na natureza serem escassos e o homem tem uma necessidade de se apropriar das coisas, né? De pegar coisa para si, de transformar em propriedade privada, né? Aí depois o Adam Smith vai ler isso, vai se inferir que o mercado, então, seria a melhor coisa para alocar esses recursos escassos, né? Porque os recursos são escassos e as pessoas querem se apropriar das coisas, então, o melhor é que exista uma concorrência, os melhores se deem bem, etc. Olha, é muito simplificado o que eu tô falando assim. Eu sei que não é só isso, tá? Mas eu também não posso fazer vídeo de 3 4 dias aqui, né? Pra explicar esse tipo de coisa. Então, paciência, quer aprender mais? Pega lá os caras e estuda você, que é só uma palhinha, né? O maior problema que eu vejo desse tipo de pensamento é que, primeiro, que ele é uma tentativa de se explicar um negócio bem fechado, assim. É praticamente autista, né? Você pega o cara, exclui ele da sociedade e quer entender o jeito que ele se comporta, o jeito que ele age. Primeiro que eu acho que isso não funciona, sabe? Com qualquer ideia que tenta excluir as influências, eu rejeito, sabe? Você tem influência da sociedade, você tem influência do meio, você tem influência de um monte de coisa, tá? Então eu primeiro que eu já não gosto muito desse tipo de ideia, tá? Só que ainda assim, isso daí pra mim, mesmo que você levar isso daí como verdade, isso daí não se aplica a gente, tá? Porque gente não é abobrinha, a gente não é melancia, a gente não é minério de ferro, sabe? Você não pode tratar a gente como alocação de recursos escassos, tá? A pessoa passa fome, a pessoa tem que trabalhar, sabe? A pessoa tem angústia, a pessoa tem crise existencial, a pessoa tem problema de saúde. Não dá pra tratar a gente dessa forma, tá? Não dá pra você tratar a pessoa como simples concorrência e o melhor que se virem. Eu acho isso, tratar dessa forma no século XXI é uma imoralidade, não tem outro nome pra isso, tá? É a primeira coisa. Agora, vamos falar um pouco mais específico, né? Sobre o texto do Reinaldo Azevedo que eu coloquei aqui, até tem alguns pontos que são interessantes no texto, né? Só que eu vejo que o Reinaldo Azevedo é aquele clássico palpiteiro que convence muito, muito, muito conservador e muita gente que não sabe o que tá falando, tá? Porque primeiro que eu acho muito desonesto da parte dele ele não colocar uma fonte primária ou uma forma de se chegar à fonte primária da tabela que ele colocou no na página da Veja, que é que eu abri aqui no meu computador. Ó, se na tua página abriu diferente, talvez seja alguma coisa do navegador que eu estou usando. Enfim, mas eu olhando aqui, eu tentei procurar, né? E eu não achei, porque na verdade eu queria a fonte primária, eu queria ler a fonte primária, não por estar duvidando dele, né? Mas para citar um negócio melhor para vocês, tá?
E eu não achei, então, primeira coisa, eu não acho isso legal de um jornalista, tá? Agora vamos lá, a segunda coisa. A segunda coisa é que o Reinaldo Azevedo tenta falar que tem, assim, que não, aliás, que não tem uma correlação entre o investimento do PIB na educação e a qualidade na educação. Aí nisso ele coloca aqui uma tabela, tá? Aí ele coloca ali alguns países, né? Ele fala da Islândia, por exemplo, que tem 7,8% do PIB gasto em educação e é apenas o 16º país no PISA, né? PISA é uma forma de avaliar a educação lá, tá? E, entre outros, né? Noruega, 7,3% do PIB, está em 12º, né? E Argentina, que tem 6% do PIB gasto em educação, está em número 58. Eu esqueci como fala. E em especial, né, como o conservador, eu gosto dos Estados Unidos, né, que tá lá com 5,5% do PIB e tá em 17º lugar, certo? Aí, entre outras coisas, o Reinaldo Azevedo fala que a meta do Brasil, né, de aumentar para 10% do PIB é irreal, porque faria o Brasil quase dobrar o gasto com a educação e seria ineficiente porque precisa de uma mudança na educação, sabe? Porque precisa, assim, de uma reforma do sistema educacional. Olha, eu vou ler uma frase dele aqui, né? Mas eu vou ler um parágrafo dele aqui, aí eu vou tentar explicar melhor para vocês, né? Ele fala assim, ó, se este país chegar mesmo a investir 10% do seu PIB em educação, o que se querem saber duvido que aconteça um dia, saltará para o topo do ranking, sendo considerado, claro, que o nosso produto interno bruto está ali pelo sétimo ou oitavo lugar. E sabe o que vai acontecer se não houver uma reforma, uma profunda reforma do sistema educacional? A resposta é nada. Teremos quase o dobro do gasto de hoje para colher os mesmos resultados pífios. Bom, primeira coisa, eu até concordo um pouquinho assim. Você gosta, não adianta só colocar o PIB. Tem que ser pensado, sabe? Não adianta só colocar dinheiro na educação, tem que saber o que está fazendo. E é por isso que eu defendo uma coordenação estratégica, por isso que eu defendo gente com cérebro, com conhecimento, com experiência no assunto, dentro de um ministério, de alguma instituição, para pensar nisso e resolver o melhor jeito de conseguir colocar recursos financeiras para as pessoas, para diminuir a desigualdade, sabe? Para melhorar a chance das pessoas ao acesso à educação. E, desculpa, ao meu ver, isso não é alocação de recursos escassos, não basta deixar o livre mercado aí que se vira, né? Acreditar que tem uma mão invisível ali que vai saber o que é melhor para todo mundo, que vai escolher os que são mais preparados, que não sei o que, não sei o que, porque o preparo da pessoa tem total relação com as condições financeiras que ela nasce e isso não depende de meritocracia porra nenhuma dela, depende muito do meio que ela vive por questão dela saber da existência das coisas, saber que existe faculdade, saber que existe tal curso, sabe, saber de como funciona alguma coisa sobre o mercado de trabalho, saber o que algum profissional faz no mercado de trabalho, tudo isso influencia pra porra da decisão da pessoa de fazer faculdade, pra porra do preparo da pessoa em chegar na faculdade. Então, pra mim, isso não é assim. Não basta deixar um negócio que se vire e pronto, tá? Mas eu até concordo com o Reinaldo Azevedo sobre esse ponto de que não basta só colocar o PIB, tem que ser pensado. Tem um negócio, não é simplesmente pôr o dinheiro lá e achar que milagrosamente vai resolver o problema. Nisso eu até concordo. Agora, qual que é o problema? Eu li aqui um parágrafo, certo? Mas eu não vou deturpar o texto dele. Pode ler tudo, sabe? E eu, inclusive, aconselho, sabe? Se precisar, pausa o vídeo, vai lá e lê tudo, tá? O texto dele é curtíssimo, mas ele fala assim: uma profunda reforma no sistema educacional. Que porra é essa? Que reforma é essa? O que, que você está defendendo? O que, que você quer que reforme? Tá, beleza. Vamos lá. O que, que você vai reformar? Tá? Você quer diminuir o gasto? Quanto que você vai diminuir? Quanto que você vai reverter no bolso da população? Tá? Qual resultado você espera atingir daqui 5 anos? Daqui 10? Daqui 20? Não é assim, né? Sabe? Ninguém faz as coisas assim, ai, o que, que é bonito? Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, é lindo, uma reforma, não sei o quê. Mas eu nem sei que reforma é essa, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai fazer. É só carteação, é só palpite, nem sabe o que está acontecendo, tá? Para não ser, assim, digamos assim, tão injusto, né? Você
Ah, vamos vamos dar um pouco de moral pro cara, né? Ele até fala um pouco aqui, deixa eu só dar uma procurada aqui no texto dele. Ele fala assim, ó: o país não dispõe nem mesmo de um currículo mínimo. Devemos ser o único país do mundo a ter um exame de caráter nacional que dá acesso ao ensino superior e gratuito, o Enem, sem ter conseguido definir, afinal, o que se deve ensinar. Tá? Então, aí até que ele dá a entender alguma coisa sobre o que ele está falando sobre o seu problema, e até dá para você inferir alguma coisa de onde ele acha que deve partir a tal reforma, né? Que ele não explica. Só que isso daí é mentira, tá? É mentira. Você entra lá na prova do Enem, você tem lá todo o conteúdo programático para você dar para a prova. Tá? Então tá muito bem definido, na verdade, o que você tem que estudar para o Enem. Porra, o cara nunca fez Enem, o cara nem sabe o que tá falando, é um imbecil, é um palpiteiro de merda esse Renato Azevedo. Né? Nem sabe o que tá falando, não sei de onde o cara tira um negócio desse. Né? Sabe, você vai lá, você tem todo o conteúdo, o- todo o conteúdo programático dos vestibulares antes, e as escolas se baseiam nisso. Sabe, você fala não tem conteúdo mínimo, como não? E o que se é ensinado em matemática, química, física, tem uma unidade muito grande, tem uma semelhança muito grande com o que é ensinado dentro das escolas, sabe? Você vê ali uma semelhança entre alguns livros, os livros didáticos que são usados, sabe? Entre até os currículos de ensino superior que preparam os professores, você vê semelhanças, tá? Não que eu esteja defendendo, porque eu acho que a formação de professor no Brasil é uma porcaria. Mas, enfim, então eu não concordo com isso. Tá? Esse negócio aí. Até posso estar errado em um pontinho, porque eu não tenho certeza se existe alguma definição técnica para isso aqui que ele falou sobre currículo mínimo, né? Às vezes tem alguma definição técnica que eu não estou levando em conta, mas em geral eu vejo que tem um currículo assim, para educação no Brasil, para ensino. Eu vejo que está razoavelmente bem definido o que se deve ensinar, tá? E com as experiências que a gente vem tendo no Enem, os professores e os alunos já estão percebendo qual que é o caminho para estudar o Enem. Então eu acho que você pode que nem escola, mas estudar para Enem ainda não garante que você sabe alguma coisa. Não, de fato, mas já é uma métrica para a gente avaliar e saber por onde tem que melhorar, né? Então, por isso eu acho que tá furado, certo? Aí eu vou fazer uma comparação agora entre o Brasil e os Estados Unidos, esquisito ao gasto na educação, né? Bom, só relembrando que eu falei que o Brasil, né, em 2013, ele gastou 6,6% do PIB na educação. Os Estados Unidos gastou 5,5% também no ano de 2013, tá? Então, você vê que o Brasil percentualmente gastou mais. Nossa! Só que é o seguinte, né? Ah, mas o Brasil gastou mais, mas a educação dos Estados Unidos é melhor. Então, não tem a ver com gastar mais. A primeira coisa, você tem que pensar que a população no Brasil não é a mesma dos Estados Unidos, nem em número, nem em cultura, e que o PIB dos Estados Unidos não é o mesmo do Brasil, caralho. Tá, vamos para os números então, né? O PIB do Brasil em 2013 foi 2,246 trilhões, tá? Se você usar ali a porcentagem, né, para fazer um cálculo assim, meio aproximado sobre quanto que desse dinheiro seria gasto em educação, né? Você faria o 6,6% desses 2,246 trilhões. Minha conta que deu 148 bilhões em educação. Vamos fazer a mesma conta para os Estados Unidos? O PIB dos Estados Unidos em 2013 foi 16,77 trilhões. É bem mais que o Brasil, né? Quase 8 vezes mais que o Brasil. E o gasto dos Estados Unidos foi 922 bilhões em educação. Ou seja, 6 vezes mais que o Brasil. Né? Então, por mais que em números relativos ao PIB o Brasil tenha gasto mais que os Estados Unidos, né? O Brasil gastou 6,6 e os Estados Unidos 5,5. Em termos de dinheiro, o Brasil gastou mais. Ou, desculpa, os Estados Unidos gastou mais que o Brasil. 6 vezes mais. Aproximadamente 6 vezes mais.
Então, não é assim também que o gasto dos Estados Unidos em educação é pouco. É bem grande, tá? É que o PIB dos Estados Unidos é muito grande. Então, a porcentagem que você faz em cima disso, uma porcentagem pequena em cima de um negócio grande, pode ser um negócio grande também, né? Vai ser um negócio que, em números absolutos, vai ser maior que o do Brasil. 6 vezes maior que o do Brasil. Tá, então não é simples assim. Tá? Você não basta só se olhar ali o percentual do PIB que é gasto na educação. Você também tem que ver, né, esse PIB, porque o PIB dos países não são iguais. O PIB dos Estados Unidos é muito, muito maior que o Brasil. Vi com vocês quase 8 vezes. E o gasto em educação dos Estados Unidos também é maior, obviamente, tá? E, e agora eu também queria falar um pouco sobre o gasto por aluno, né? Que é apontado como um dos principais problemas aqui no Brasil, certo? Por quê? Porque eu falo o seguinte, no ensino médio, vamos falar, tá? No ensino fundamental até que não é tão diferente o número, mas vamos falar aqui no ensino médio. No ensino médio, o Brasil gastou 6.203 aproximadamente reais com aluno por ano, tá? Primeira coisa que eu só fazer uma observação, isso daí é 3 vezes mais do que o Brasil gastava em 2003, viu? Então de 2003 para 2013, o Brasil praticamente triplicou o que gastava com aluno, tá? Em dólar, isso daí que o Brasil gastou dá 2.571 dólares aproximadamente. Você sabe qual que é a média da OCDE do gasto dos países em educação por aluno? 9.000, aproximadamente. 9.000 dólares. Não é reais, não é dólares. Tá? Vamos lá. Brasil, 2.500 por aluno. Média da OCDE, 9.000. Tá? Então o Brasil gasta muito pouco por aluno. Certo? Então essa desculpa de que, ai, mas o Brasil gasta muito em educação e não vai para frente. Mas o Brasil gasta muito pouco por aluno. O Brasil tem muito aluno para se gastar dinheiro. E o Brasil gasta muito pouco por aluno, certo? Aí, se você for para o ensino superior, aí você vê que o número do Brasil aí já não está tão longe da média, né? Que o gasto do Brasil anual por aluno é de 13.137 aproximadamente. E a média da OCDE é de 13.528. Ou seja, uma diferença ali de quase 400 dólares por ano, né? E você vê que o Brasil não está tão longe, né? Mas isso é até razoavelmente previsível, porque a gente enxerga, né? Mas quem tem cérebro, porque o grande problema da educação brasileira não é o ensino superior. Tá? É razoavelmente de qualidade o ensino superior no Brasil e cresce, né? A gente superou alguns problemas que tem a ver com o número de publicações, que a gente está conseguindo publicar muito mais. É lógico, tem muito problema superar a aproximação das empresas com as universidades, a resolução de problemas na universidade. Então, eu sei que tem muita, muita coisa para a gente resolver no ensino superior brasileiro, mas a pessoa que é razoável, ela sabe que não é aí que mora o maior problema, né? Qualquer pessoa que enxerga alguma coisa, tem algum poder de interpretação da realidade, sabe que o grande problema do Brasil é no ensino fundamental e médio. E a gente vê que isso daí parece ter correlação com o gasto por aluno ao longo do ano, tá? Mas sobre isso que eu falei do ensino superior, o que eu defendo para o ensino superior é que ele deve ser, lógico, de uma qualidade no sentido de busca, assim, pela formação pessoal das pessoas, formação intelectual das pessoas, é lógico. Eu acho que as pessoas que vão para a universidade têm que sair de lá com uma formação intelectual, têm que sair com uma maturidade, com poder de lógica, poder de análise, poder de raciocínio. Concordo com isso. Mas também ela tem que suprir as demandas tecnológicas do país. E o Brasil é absolutamente atrasado nisso, certo? O Brasil importa tecnologia a rodo. O que o Brasil exporta geralmente mediante commodities, né? Sabe,
matéria-prima, sabe? Não é coisa de país industrializado, não é coisa de país tecnológico. O Brasil importa manufatura até, certo? Então, isso daí tem que ser revisto, né? Uma proposta que eu vi algumas pessoas falarem que é muito interessante a gente fazer engenharia reversa com algumas coisas, por exemplo, com medicamentos. Você tem medicamento com patente vencida. Por que que a gente não vai numa porra de uma faculdade e dá dinheiro para um estudante de farmácia, para um estudante de química, para um estudante de ciências biomoleculares fazer uma engenharia reversa na porra do remédio e produzir aqui mais barato? Para não precisar ficar exportando e importando, sabe? Entre outras coisas, né? O pessoal fala geralmente de montadora de avião, né? Mas a aviônica, geralmente o Brasil compra dos Estados Unidos, né? E aí vem aquela hipocrisia do cacete, né? Dos Estados Unidos a terra da liberdade econômica, não sei o que lá. Mas com isso eles são protecionistas, né? Porque eles não querem que o Brasil compre essa porra da aviônica de outro lugar, né? Basta lembrar do que aconteceu com aquele negócio do Brasil com a Venezuela, esse lance dos aviões, acho que foi com a Venezuela, eu não lembro agora. A memória tá meio fraca. Essa parte aqui eu pensei em falar agora. Aconteceu com a Venezuela que os Estados Unidos cortou o negócio, tá? E se você procurar aí ao longo do mundo, você vai achar os Estados Unidos fazendo coisa parecida com outros países, né? Então também daí é furada também de achar que é tudo lindo, maravilhoso. Você vê que as produções dos bens materiais de existência são nacionais, tá? Você tem países que produzem tais coisas, países que produzem tais coisas. Tem protecionismo na maior parte dos países, tá? E os países ainda são preocupados com o balanço comercial, sim. Não todos, mas a maioria são preocupados com o balanço comercial, sim. São preocupados em exportar. Eles são preocupados em produzir as coisas de acordo com o que aquele país tem de condição natural, de formação de pessoas, né, de formação humana. Então, as produções ainda são essencialmente nacionais, tá? E, e sobre isso é exatamente o ponto que eu estava falando sobre a educação, que ela tem que ter esse lado também de suprir as demandas tecnológicas do país, o que o Brasil não tem. Tá? Então, tem críticas ao ensino superior, mas ainda assim, em investimento por aluno, a gente não está tão longe, né? Aliás, a gente está relativamente perto, questão de US$ 400 mil, né? Tudo bem, a pesquisa de 2013, mas vamos lá, vamos trabalhar com o dado que a gente tem. E a gente não está tão longe, né? Questão de US$ 400 mil para a gente chegar na média, tá? E sobre isso, às vezes desculpa por não estar o mais atualizado possível os dados, mas eu percebi que algumas coisas são um pouco difíceis de achar. Minha internet também não anda muito boa, tá terrível, foi mais de uma semana, tá terrível a internet. Então eu não consegui achar os dados que eu queria para vocês. Então paciência, estou trabalhando com o que eu tenho na mão, tá? É, Agora eu queria falar também um pouco sobre o caso do Japão, que o Japão é muito citado, né, por esses conservadores, liberais, neoliberais, sobre esse lance de investimento na educação, que o Japão investe 3,8% do PIB na educação, né? É bem pouco, né? Aí geralmente também é elogiada a educação no Japão, que não sei o que, não sei o que. Bom, o PIB no Japão é 4,92 trilhões. Mais que o Brasil, né? Aí, quando você vê essa porcentagem do PIB, faz essa conta, essa porcentagem do PIB gasto na educação, faz essa conta em cima do PIB, igual eu fiz lá pro Brasil, dá 186 bilhões. Lembrando, pro Brasil deu 148. Ou seja, ainda assim o Japão investe mais. O Japão investe mais que o Brasil, tá? Em termos de dinheiro mesmo, investe mais. Porcentagem do PIB menos, só que o PIB do Japão é maior, tá? E, e aí outra coisa que eu queria falar também. Bom, desculpa, eu procurei, mas eu não achei o gasto do Japão por aluno. Seria interessante discutir isso também, mas eu não achei esse dado. Mas eu queria falar também sobre o PIB per capita, né? Que tem a ver com a distribuição desse PIB entre as pessoas.
É lógico que isso daí, esse PIB per capita também não é a melhor forma de medir o que eu tô falando aqui, mas como eu falei, é o dado que eu tenho para analisar alguma coisa, né? Porque pode ser, porque o PIB per capita não leva muito em conta a desigualdade social, né? Mas no Japão a desigualdade é bem menor do que no Brasil, né? Apesar de que existe também, mas é bem menor que o Brasil. Mas você vê o PIB per capita no Japão é de 38,633, desculpa, 38.633,71 dólares, né? E se você comparar isso com o Brasil, né, o PIB per capita do Brasil é 11.208,08 centavos no 8 centavos no em dólar, né? Ou seja, você vê que o Japão tem um PIB per capita tipo 3 vezes maior que o do Brasil, até mais do que 3 vezes maior que o do Brasil, né? O que eu queria chegar com isso, né? Que com o dado que eu tenho, é possível inferir que em média assim o japonês tem um dinheiro maior para ser investido na educação do que o brasileiro, certo? E tem dados aí, tem pesquisas falando que também que o Brasil é muito caro a educação no Brasil no sentido, quer dizer, muito caro a educação. O que eu quero dizer na verdade é que as pessoas vêm gastando mais com a educação no Brasil, certo? E é engraçado também que as pessoas vêm gastando menos com a educação universitária, mas com a educação básica, fundamental, assim, ensino fundamental, vem gastando mais, né? Vem subindo o gasto do brasileiro em educação, mas o brasileiro não tem esse dinheiro que o japonês tem para investir nisso. Também tem uma coisa cultural, né? Que você queira ou não, mas essa valorização da educação no Brasil é coisa recente, tá? Se você sair por aí no interior e perguntando para pessoas aí na média dos seus 60 anos, pergunte se o pai dessas pessoas, ou às vezes essas próprias pessoas se valorizavam tanto a educação. Muitas vezes o pai tirava da escola, achava que não servia, que não precisava, achava que a educação era gastar dinheiro, que era coisa inútil. Então, olha, tenha em mente que esse negócio de valorizar a educação no Brasil é relativamente recente. As pessoas agora estão começando mais a valorizar isso. Então tem uma diferença de cultura grande entre o Brasil e o Japão. E também é isso que eu falei que o japonês, em média, tem mais dinheiro para ser investido nisso do que o brasileiro, tá? Bom, eu vou deixar bastante coisa aqui na descrição do vídeo. Eu peço que vocês leiam, né? Porque eu posso ter falado bobagem, posso ter pulado alguma coisa, não ter percebido, não ter entendido bem alguma coisa. Então é legal ler e discutir, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Comenta aí, dá like, compartilha se possível. Falou e até mais.